O que a gente vai ver aqui são as últimas palavras de um grande líder. E não se trata apenas de leis ou histórias, não. É o testamento final de alguém que literalmente moldou uma nação. E tudo isso é entregue no momento mais crucial da história desse povo. Imagina só, com 120 anos de idade. Depois de uma vida inteira de liderança, essa figura monumental se prepara para dar sua mensagem final. A jornada dele está quase no fim, mas a do seu povo, essa está só começando. Pensa bem, se um povo inteiro, uma geração novinha em folha, estivesse ali na frente, esperando uma última orientação, o que seria dito? É essa pergunta que dá o tom, que mostra o peso e o significado das palavras que a gente vai analisar agora. Então, o livro de Deuteronômio, ele não é só uma coleção de leis, sabe? A forma como ele é apresentado é como se fossem os discursos de despedida de Moisés para o seu povo Israel. É tipo o seu último e mais dramático ato. E a cena, olha, é de arrepiar. Moisés está ali, nas planícies de Moabe. Ele consegue ver lá longe a terra prometida, o destino de uma jornada de 40 anos. Só que por causa de um único momento de desobediência, ele mesmo não pode entrar. A entrada para ele foi proibida. Mas para quem ele está falando, afinal? Não é para aquela geração que saiu do Egito, não. Essa galera toda pereceu no deserto. Ele está falando é com os filhos deles. Uma geração que nasceu e cresceu no deserto. Pensa nisso. Eles nunca conheceram a escravidão, nem a libertação. E agora estão prestes a entrar numa terra nova, sem o único líder que conheceram na vida. E é isso que nos leva a entender a natureza do livro em si. Ué, por que contar a história toda de novo? Para que repetir as leis? Bem, vamos ver que o próprio nome do livro já nos dá a resposta. Olha que interessante, o livro tem uma identidade dupla que a gente vê nos nomes dele. Um nome que vem do grego, Deuteronômio, quer dizer segunda lei. É isso, uma repetição para essa nova geração. Mas o nome hebraico, Debarim, significa simplesmente as palavras. E não são quaisquer palavras, né? São as palavras finais e decisivas de Moisés. Essa identidade dupla mostra de um jeito brilhante qual é o propósito do livro. Por um lado, é tipo um manual de sobrevivência, bem prático, sobre como viver na Terra Nova. Mas por outro, é algo profundamente pessoal. É o último testamento de um líder para o povo que ele ama, sabe? Para gravar no coração deles o que realmente importa. E a estrutura é super clara e poderosa. São 3 discursos principais. No primeiro, Moisés reconta a história deles para lembrar de onde vieram. No segundo, ele reafirma a lei, que é o centro da identidade deles. E no terceiro, ele chama todo mundo para renovar a aliança, aquele relacionamento especial com Deus. Só que Deuteronômio vai muito além de ser só uma lista de regras. Ele introduz uma ideia que se torna o verdadeiro coração de toda a aliança. E é aqui que está o ponto central. Esse é o Shema, o grande pilar de Deuteronômio e um texto fundamental tanto no judaísmo quanto no cristianismo. O mandamento aqui não é só obedecer ou temer ou servir, é amar. Amar com tudo que se é. Então percebe? O ponto crucial é essa mudança radical. A relação com Deus é totalmente redefinida. Deixa de ser mera obediência a regras para se tornar um relacionamento baseado em amor acima de qualquer outra coisa. E era essa lealdade, esse amor, que ia sustentar a nação na nova terra. Ok. Com essa base de amor bem estabelecida, Moisés então apresenta a escolha, e a escolha mais dramática e de maiores consequências que o povo vai enfrentar. O futuro inteiro deles dependia disso. Aquela terra, ali na frente deles, podia ser um lugar de promessa e prosperidade, ou podia se tornar um lugar de perigo e desastre. A escolha estava nas mãos deles. E a escolha colocada de forma assim, cristalina. A bênção viria com a fidelidade à aliança, com o amor e o serviço ao único Deus verdadeiro. Isso traria vida e prosperidade. Já a maldição, essa viria se eles seguissem os deuses das nações vizinhas, o que levaria ao desastre e, no fim das contas, ao exílio daquela terra. Bem, os discursos terminam, as palavras foram ditas. E agora, a história se volta para o fim da vida do próprio Moisés e para o seu legado, que é incomparável. A vida de Moisés teve uma simetria quase poética, sabe? Dividida em 3 fases de 40 anos. Pensa só, 40 anos como príncipe no Egito, depois 40 como pastor em Midian e os 40 anos finais liderando Israel pelo deserto.
É como se os primeiros 80 anos tivessem sido uma grande preparação para esses últimos 40. Então ele sobe o Monte Nebo para morrer. E o texto faz questão de dizer que mesmo aos 120 anos, a força dele não tinha diminuído. E aí, num ato final de pura intimidade, o próprio Deus o enterra, num túmulo que ninguém nunca encontrou. Talvez, quem sabe, para evitar que se tornasse um lugar de idolatria. Então, o que tornou Moisés tão único, tão singular? Primeiro, ele conhecia Deus face a face, uma expressão para uma intimidade que nunca tinha sido vista. Ele fez sinais e maravilhas que ninguém mais fez. E de um jeito único, ele acabou concentrando em si mesmo os papéis de profeta, de governante, de juiz e até de sacerdote para a nação. E com as últimas palavras de Moisés entregues e a sua vida completa, a história não para. De jeito nenhum. A liderança passa para o seu sucessor, Josué, que é quem vai levar o povo para dentro da terra. A tocha, como se diz, foi passada com sucesso. E o livro encerra com essa pergunta, que é bem provocadora e vem direto do texto: surgiu desde então um profeta como Moisés? É uma pergunta que ecoou através dos séculos, sabe? E deixou as gerações futuras na expectativa, esperando por um profeta que, quem sabe um dia, pudesse ser como ele.